Olá, tudo bem? Antes de começarmos a nossa história, nós precisamos fazer algo muito importante. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, pedir que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações, Pai. Que sejamos receptivos à Tua Palavra, possamos guardar ela no nosso coração e aplicar no dia a dia, Pai. Nos ajuda, abençoa, Pai, tudo que vamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Oi, tudo bem? Hoje estou aqui para contar uma história muito emocionante. Aliás, queria saber se fosse vocês hoje que tivessem ouvido esse pedido, se vocês atenderiam. Eu estou falando de quem? Estou falando de Noé. Noé recebeu um pedido de Deus, olha, incrível. Deus pediu que Noé construísse uma arca. Mas por que uma arca? Para quê? Porque Deus viu que a terra estava cheia de males. Estavam todos brigando, todos se relacionando muito mal uns com os outros. E Deus pensou, não estão se relacionando bem. Tá muito ruim, não foi assim que eu pensei que os seres humanos deveriam conviver, então eu vou acabar com tudo. E vou chamar o único homem justo da terra, Noé. Então Deus chamou Noé. E Noé teve essa tarefa para fazer, essa grande tarefa, essa grande missão, que era construir a arca. Porque dentro da arca Deus ia colocar alguns exemplares de cada espécie, né? Iriam então ficar dentro da arca. E a família de Noé também. E depois disso, Deus iria fechar a arca e iria mandar muita chuva. Muita chuva. Pensa, 40 dias, 40 noites chovendo. Quando chove 2, 3 dias a gente acha muito, né? Mas aquela vez choveu 40 dias e 40 noites. E o Noé, então, como estava sabendo desse plano de Deus, ele resolveu obedecer. Isso é muito importante porque o Noé não só disse sim para Deus, como ele cumpriu a tarefa de construir a arca e ainda mais. Além de construir, ele seguiu todas as medidas. Sim, se Deus dissesse, ó, é 1 metro de madeira, ele fazia com 1 metro de madeira. Todas as medidas da arca, altura, largura, profundidade, tudo Deus tinha combinado com Noé. E Noé fez o quê? Obedeceu. Todas as medidas que Deus pediu para ele construir a arca, Noé fez. Porque tinha que prever espaço para tudo. Imagina ter espaço para todos os tipos de animais. Imagina espaço para a girafa, para o elefante, para o tigre, para o pato, para o urso, para o gato, né? Imagina. Então Noé construiu, pegou madeira e foi pregando, ó, e construiu todo o tempo, ficou ali martelando. E o pessoal que morava ali perto dava risada da cara dele. Não vai ter chuva nenhuma, não vai acontecer nada, Noé tá louco da cabeça. Mas Noé não estava preocupado com a opinião dos outros. Se Deus tinha pedido para ele construir a arca, ele ia construir a arca, e é o que ele estava fazendo. As pessoas davam risada, não acreditavam em nada do que estavam vendo, mas Noé seguiu firme, fez aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. E construiu, e foi, martelou, arrumou madeira, passou muito tempo construindo a arca. Muito tempo. Então chegou o grande dia e ele colocou, então foi chamando os animais para colocar dentro da arca. Olha só que legal que nós temos um desenho aqui, ó, os animais todos entrando na arca com muito cuidado, sob a orientação de Noé. Então todos entraram, ficaram lá
E eu fico pensando quanta organização, né? Imagina quanta ordem deveria ter dentro da arca, porque eram animais muito diferentes uns dos outros, com alimentações diferentes, com tempo de sono diferente, né? Então, assim, Deus teve cuidado em tudo e Noé foi obediente em tudo, porque era uma missão muito especial. Imagina ficar todo esse tempo de chuva dentro da arca. Vocês já ficaram um tempo dentro de casa sem poder sair? Né? Quando dá assim vários dias de chuva, não dá vontade de sair para a rua e brincar? Então, só que eles lá não foram 2, 3 dias de chuva. Eles ficaram 5 meses dentro da arca, sem poder sair para a rua para brincar. Imagina! Imagina todos eles querendo sair e não poder sair, né? Mas isso não aconteceu. Claro que foi tudo tranquilo, né? No controle de Deus. Eles ficaram bem queridos lá dentro. Tanto ficaram que a arca não virou. A arca foi até o fim. Ela aguentou 5 meses com eles flutuando na água, até o dia que Deus pediu para. Deus fez a arca estacionar. As águas da chuva foram diminuindo, né? Olha que quanta água, imagina se dava para alguém descer da arca com toda essa água aqui, olha lá. Não tinha como. Então, aos poucos, né, Noé foi trabalhando junto com a sua família lá dentro da arca, foi cuidando de tudo, foi administrando tudo que Deus deu para ele fazer, né? E enquanto isso, depois que a chuva foi passando, depois de 5 meses, a água foi diminuindo, e então Deus fez a arca estacionar e os animais então puderam organizadamente também descerem. Só que antes disso, Noé precisava ter certeza se tinha vida na terra. Como é que ele ia abrir a arca e de repente todo mundo sair de qualquer jeito? Não. Ele soltou corvo, pomba. Por último veio uma pomba que trouxe um galho verde no bico. E por isso o Noé percebeu que já havia um recomeço de vida naquele lugar. Então Deus autorizou, né, que a arca fosse aberta, que os animais descessem e todos fossem povoar a terra novamente, fossem recomeçar a vida na terra. E muito interessante, o que eu mais aprendo com essa história, sabe o que é? São várias coisas. Enquanto eu lia e pensava e orava sobre a história da Arca de Noé, várias coisas me vieram à mente. Sabe o que é? A primeira é que quando Deus dá uma tarefa para nós fazer, nós precisamos fazer, porque é uma tarefa que certamente vai trazer benefícios para muitas pessoas, né? Deus ele tem um plano, ele tem uma missão. Então, se ele pedir uma coisa para a gente fazer, a gente pode e deve fazer, porque tem muito mais coisas que Deus vai dar a partir daquela tarefa, não só para nós, mas como uma forma de bênção para todas as outras que estão ao nosso redor. Outra coisa que eu fiquei assim muito impactada quando eu estudei essa história é a respeito disso que eu comentei antes, sobre a harmonia dos bichos dentro da arca. Eu fiquei pensando, imagino Noé botando eles para dormir, a hora de comer, a hora de limpar as necessidades deles, né? Cada animal com seu jeito, com seu tipo. Eles não podiam brigar entre si, né? Era tudo muito bem dividido e estruturado, né? Então a arca, o planejamento dela foi maravilhoso, né? Porque todos os bichos tinham seu canto, tinham seu espaço, né? E eu fico pensando assim na administração que Deus deu para Noé, né? De realmente ter pulso firme, né? E saber controlar todos eles. Noé não era veterinário, Noé não era biólogo, né? Mas Deus deu para ele a direção e ele coordenou todos os trabalhos até o fim, sem vacilar, com todo o amor e cuidado da parte de Deus, né? Sobre a vida dele em relação aos animais também, teve que cuidar de todos. Outra questão que me chama bastante atenção, né, é o cuidado de Deus no começo,
no meio e no fim. Ou melhor, até antes, né? Antes de começar a arca, a ordem de Deus. Depois, quando começa a arca, entra todo mundo, né? O processo de ficar 5 meses lá dentro, enclausurado, e depois quando ele sai, né? Então Deus cuidou de todo o processo, todo o tempo, né? Desde a ideia do início do plano de fazer a arca até o final, quando terminou aquele plano ali. Deus cuidou de tudo. Outra coisa que me chama bastante atenção, né, é que eles tiveram a oportunidade de parar num monte bem alto, né, o Monte de Ararat. E isso me faz pensar que eles pararam num lugar onde tinha uma visão muito boa. Ou seja, Deus não faz a gente estacionar em qualquer lugar. Foi num lugar privilegiado. Deus permitiu um estacionamento tranquilo, né, que descesse na hora certa, né, não era qualquer horário. Só foi quando veio uma pomba trazer um galho verde como um sinal de vida, né? Então, em tudo, Deus controla, né? Quando a gente se coloca nas mãos dele. E por último, o que chamou atenção também é a questão da gratidão do Noé. Porque quando eles estacionaram, então os animais desceram da arca, ele fez um altar para Deus, um altar de gratidão, né? E isso é muito importante, porque ele reconheceu Deus em todo o tempo, né? Então é algo para a gente pensar. Nós aqui na pandemia ficamos alguns dias, né? Algum tempo aí tendo que ficar dentro de casa, nos cuidando, né? Mas era por quê? Porque tínhamos que ficar protegidos. E eles lá na arca também precisavam estar protegidos, né? Então Deus sabe o que faz em todo o tempo. Então essa é a nossa mensagem de hoje, que a gente possa realmente se deixar conduzir por Deus, pela vontade dele, porque ele sabe tudo que ele pede para nós fazermos, o motivo e a razão daquilo que está sendo pedido, né? É porque ele tem algo muito bom para nós e para nossa família, né? Que todos vocês possam ser protegidos pelo amor de Deus, protegidos pelas promessas de Deus, e que vocês busquem também adorar a este Deus que guarda, que dirige, que sustenta também em toda a caminhada, né? Ou em todo o tempo antes de chegar no destino final, ele vai sustentando, vai orientando, vai guardando, certo? E assim termina nossa história.